Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso, né? As nossas aulas aqui preparatórias. Ah, como na outra aula a gente teve uma pincelada, né? Uma introdução, um entendimento ali dos primeiros princípios, de um fundamento, assim, do que se trata. Agora a gente vai dar uma aprofundada e para isso a gente vai utilizar as normas, as leis que tratam sobre a previdência social aqui, tá? Que é basicamente a nossa Constituição Federal, no seu artigo 201, e a Lei 8.213 de 1991, tá? Aqui em ordem de importância. Eu vou começar falando aqui, respondendo três perguntas, tá? Para a gente se situar no nosso regime de previdência social, sobre o que seria o regime de previdência social. A função dele está lá no artigo 201 da Constituição, que é garantir, assegurar ao trabalhador que ele tenha uma proteção em caso de perda da capacidade laboral, ou quando ele atinge uma idade, ou quando ele atinge um tempo de serviço, que ele possa fazer uso dessa previdência, né, desse regime, que é em caso de doença, acidente, idade avançada, morte ou outros eventos. Eu vou dar uma lida na nossa Constituição Federal, aqui no artigo 202, que fala da Previdência Social, né? É, que é o artigo da nossa Carta Magna, né? Da nossa lei maior, que vai tratar sobre isso, porque a Constituição, ela traz generalizado, né? E a gente tem a Lei 8.213, que vai especificar e criar regras para tudo, tá? A Constituição, no artigo 201, fala o seguinte: a Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral da Previdência Social. Lembram que a Previdência Social é um direito social lá no artigo 6º da Constituição? Então, aqui no artigo 201, ele fala que aquela Previdência Social que fala lá como um dos direitos sociais, ela é organizada sob a forma do nosso RGPS, Regime Geral da Previdência Social, de caráter contributivo, de filiação obrigatória, observado os critérios que perseverem e preservem, desculpa, eu estava colando aqui. Eu vou colar o artigo para ficar legal para a gente dar uma memorizada melhor. Vou ler de novo. A Previdência Social será organizada sob a forma do Regime Geral da Previdência Social, de caráter contributivo, filiação obrigatória, observando os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da lei A. Então, aqui a gente vai começar a ter os incisos, o que vai tratar, né? É a RGPS, que eu vou dar uma lida aqui para a gente poder ter uma noção interessante, tá? Na verdade, eu vou colar aqui para ficar melhor. Cobertura de eventos de incapacidade temporária para o trabalho. Eu vou ler aqui que para mim está melhor, está maior. E idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, ou seja, foi mandado embora, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, ou seja, muita gente acha que o auxílio reclusão ele é pago para qualquer pessoa que é presa, né? Mas aqui, respeitando o caráter contributivo, você tem que estar contribuindo com a Previdência, você tem que estar trabalhando em trabalho formal ou contribuindo de forma autônoma para você ser segurado, né? Caso você seja preso, e aí seus dependentes recebem ali, seguindo aquelas regras, né? Nunca inferior a um salário mínimo. Tem aí pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observados o parágrafo segundo. Então, aqui a gente tem o mais simples, entre aspas, que é a pensão por morte, né? Quando o segurado, aquela pessoa que contribui, ela falece, e aí ficam os dependentes dela aqui. Então, aí o que que acontece? Essas pessoas serão protegidas, recepcionadas pelo regime geral de previdência social e vão passar a receber um salário, o salário que aquela pessoa contribuía. Deixa eu voltar aqui para as nossas três perguntinhas, tá?
Então, a gente entendendo aqui o que que é o regime geral de previdência social, que a gente tem a definição dele aí tanto no artigo 201 e a regulamentação dele é na Lei 8.213 de 91, que a gente vai observar os artigos principais, as coisas principais dela também a gente vai dar uma olhada. Qual que é como que é o funcionamento do nosso regime geral de previdência social? Como que ele funciona? Através de contribuição. A própria Lei 8.213, lá no artigo 12 e 13, ela diz o quê? Que são segurados obrigatórios e facultativos, bem como as alíquotas de contribuição. Ou seja, o que que é um segurado obrigatório? Quem que tem obrigação sempre de contribuir para a Previdência Social? Aquele que exerce profissão remunerada, tá? Ou seja, empregados. Exerce função remunerada. É, e é um trabalho formal, ou seja, você trabalha por contrato de trabalho, carteira assinada, regime da CLT e etc. Você precisa contribuir para o regime geral da Previdência Social, tá bom? E aí a gente entra, temos os empregados como contribuintes individuais, tá? Tem os empregados avulsos, tem empregado doméstico e trabalhador rural. Essa galera toda tem obrigação de contribuir para a Previdência Social. Facultativo, aqueles que optam, eles vão contribuir porque eles querem, tá? Porque eles querem ser segurados, eles não têm obrigação. É aquelas pessoas que não exercem atividade remunerada, mas optam por contribuir para ter aquela profissão, tá? Exerce função remunerada, trabalho oficial, é obrigado a contribuir, tá? Se você não exerce função remunerada, aí essa obrigação se exaure. Aí a gente tem a questão também da alíquota. O que que é a alíquota? A porcentagem, a quantidade. Quanto que eu vou contribuir para a Previdência Social? Eu vou contribuir de acordo com a minha faixa salarial. Se A recebe um salário maior, ele vai contribuir com um valor maior. Se B recebe um salário menor, ele vai contribuir com um valor menor. E quando ele precisar daquela ajuda, desfrutar de certa forma desse benefício, então vai ser proporcional à sua contribuição, tá bom? Ó, para os empregados, se vocês quiserem anotar, para empregados, a contribuição ela varia de 8 a 11% sobre o salário, tá? Dependendo da sua faixa salarial. Para quem é contribuinte individual, a alíquota pode ser 5, 11 ou 20%. Aí depende da base de cálculo que vai escolher, tá bom? Aqui, ó, as alíquotas pela Lei 8.213, elas são regulamentadas pelo artigo 25. E eu vou buscar aqui o artigo 25 da nossa lei, porque é importante que a gente saiba ah, essas nuances, algumas nuances, né? Vamos dizer assim. Eu vou retomar aqui, eu vou tentar colocar o artigo na tela aqui, vamos ver se vai dar certo. Então, como eu dizia aqui, consegui uma forma de colocar o artigo aqui para gente, tá? Porque agora é importante que a gente tenha essa relação próxima com a lei, que deu uma analisada, deu uma lida, dá uma destrinchada, porque é o que cai, né, na prova. Bom, o regime geral de previdência social, ele garante, né, como forma de proteção esses benefícios que eu estava falando. E até vou dar um gancho aqui com a questão da alíquota, que eu dizia, né, sobre esse valor que ele é proporcional, tá, ao valor que você contribui, o valor do seu benefício, tá? Vamos seguir aqui. Bom, a gente vai citar aqui, eu vou pegar aqui o artigo 18 da lei, para vocês verem como um exemplo aqui dos benefícios, porque eles estão explicitados aqui na lei, né? Que a gente tem aqui, ó, quanto ao titular, né? Ou seja, o titular do direito, a gente vai aqui olhar aqui bem no artigo 18, tá?
da Lei 8.213, a lei que a gente vai usar bastante aqui, a respeito. Não foi. Ah, tá em outro lugar ali, né? Depois eu resolvo isso aí. Vamos lá, vou tirar aqui. Vou dar uns Ctrl Z aqui. Vamos lá. Ó, consegui fazer aqui, a gente ter um acesso aqui ao artigo 18, tá? A gente vai ler junto, se vocês quiserem acessar a lei, tá? Que aqui é a Lei 8.213. Jogar aí no Google para a gente ler junto, tá? Eu acho que é mais fácil. Mas vamos lá. O que o artigo 18 fala? Olha que interessante, porque uma coisa a gente fica vendo a teoria, né? E outra coisa é quando você vê que o que você está estudando está lá na lei, né? Mais fácil da gente memorizar. O regime geral da Previdência Social compreende as seguintes prestações, devido inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente de trabalho, expressas em benefícios e serviços. Quanto ao segurado, é o que a pessoa que contribui, né? Que benefícios são esses que a Previdência pode fornecer para ele? Aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, auxílio doença, salário família, salário maternidade, auxílio acidente. E aí a gente tem o inciso 2 que ele passa a falar que todas essas que vocês estão vendo aí, eles são com relação a quem contribui, ao contribuinte, tá? O contribuinte pode ter esses benefícios aí que vocês estão vendo. Agora, e o dependente dele? Que benefícios pode vir para o dependente em si? Os benefícios que podem alcançar o dependente são esses aqui, ó. Pensão por morte, tá? Por quê? E são os benefícios que são pagos, mas não pagos ao titular, porque o titular não pode recebê-los por algum motivo, né? Como, por exemplo, pensão por morte, né? Não é ele que vai receber, quem vai receber é o ente dele que ficou aqui. Então, vamos lá. Os benefícios que são pagos aos dependentes, pensão por morte, auxílio reclusão, tá? E o segurado do dependente, ele pode ter também serviço social e reabilitação profissional, tá? É interessantíssimo isso aí para a gente saber as figuras, né, que podem ser beneficiárias aí do nosso regime geral de previdência social. A gente tem aqui também que é importante a gente frisar um outro artigo da lei muito que trata sobre a aposentadoria por invalidez, que é o artigo 42, tá? Também da lei, tá? 8.213. Vou colar aqui o artigo 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, deixa eu ajustar aqui para ficar mais fácil da gente ler, né? A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível. Mentira, vou ter que- vou tentar editar isso aqui depois. For considerado incapaz e susceptível de reabilitação para exercer atividade que lhe garanta subsistência e ser-lhe-á enquanto permanecer nessa condição. O que isso aqui quer dizer? Assim, o auxílio, a aposentadoria por invalidez, ela funciona assim, geralmente ela pode ser dada até para a pessoa que está recebendo auxílio-doença, tá? Por quê? E geralmente é assim, né? A pessoa está recebendo um auxílio-doença e vê que aquilo ali é irreversível de alguma forma, aquela pessoa não tem condições de voltar ao trabalho, e aí você aposenta ela por invalidez, entendeu? Então, por isso que falei a palavra que eu agarrei, né? Mas basicamente é isso. E isso aqui, ó, a gente vai encontrar no artigo 42 da Lei 8.213, fala especificamente sobre a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria comum, a gente vai encontrar ela lá no artigo 48, que a gente vai tratar ela aqui, ó, né? Que ela vai falar aqui, ó, deixa eu colar ela aqui para ficar mais interessante para a gente poder enxergar.
A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida na lei complementar 65 anos de idade, se homem, e 60 se mulher. Tá? 65 para homem, 60 para mulher. Tá vendo que aquilo que eu expliquei lá na outra aula, que tudo é questão da idade, alíquota, prazo, sabe? Carência, tudo a lei vai especificar. A gente viu que a Constituição, lá no artigo 201, ela traz uma norma geral sobre o que seria regime geral da Previdência Social. E a lei específica, ela vai trazer prazos, datas, tempo, entende? Para regular mesmo, tá? E se a gente vê aqui, ó, no artigo 53 também da Constituição, a gente vai ver outra coisa muito interessante, que ela vai tratar sobre aposentadoria por tempo de serviço. Ó, vamos ver aqui. Vou colar os 52 e 53, que os dois são muito interessantes para a gente ter essa noção, tá? Por isso que a Lei 8.213, ela tem que estar debaixo do braço, né? Feito uma Bíblia. Artigo 52. Aposentadoria por tempo de serviço será devida cumprida a carência de em lei ao segurado que completar 25 anos de serviço, se o sexo feminino, e 30 anos, se o sexo masculino. Aposentadoria por tempo de serviço observado exposto na seção 3 deste capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá numa renda mensal de, olha aí, a alíquota, quanto que essa pessoa vai receber. Para a mulher, 70% do salário de benefício aos 25 anos de serviço, mais 6% desse, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário e benefício aos 30 anos de serviço. Para o homem, 70% do salário e benefício aos 30 anos de serviço, mais 6% deste para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário e benefício aos 35 anos de serviço. Tá vendo que interessante? Regulamentação da norma geral que estava na Constituição Federal. Interessantíssimo, tá? Que nós temos prazos, temos tempo. A gente vai ter a pensão por morte, ela é tratada lá no artigo 16 da nossa Constituição Federal, que ela fala o seguinte, quando ela fala que os beneficiários, como a gente leu ali, a gente tem, eu vou colar aqui para ficar melhor, né? Agora a gente vai aqui, ó, para o artigo 16 da Constituição Federal. Perdão, artigo 16 da Lei 8.213, estou com a Constituição aqui na mente. Vou falar aqui. Artigo 16. Vamos saber quem são os beneficiários, né? Bom, aqui vai, parágrafo 7, tá? Vamos lá. São beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado, ou seja, aquelas pessoas que dependiam dele e que, na ausência dele, vão receber aquele benefício no lugar de quem contribuía, tá? Cônjuge, que é pensão por morte, tá, gente? Cônjuge, companheira, o companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21. E aí, nós temos certos tipos de profissões, certos tipos de regime que vão alterar isso aqui, tá? Questão da idade de recebimento dos dependentes, 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, ou mental, ou deficiência grave. Os pais, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, ou mental, ou deficiência grave. São as pessoas que recebem a previdência no lugar, né, na condição de dependentes, tá bom? Que a gente tem a pensão por morte. E o auxílio-doença? O auxílio-doença, ele vai estar lá no artigo 59, tá? Ele vai estar aqui no artigo 59, o, e no artigo 63. São os artigos que vão tratar para a gente aí do auxílio-doença.
que 59 fala? O auxílio-doença, que é aquele, né, que a gente já deu uma olhadinha, que a gente olhou na parte geral, que é aquele benefício que você tem temporário, que você tem uma incapacidade temporária para trabalhar, ou seja, você foi acometido por algo, né, uma doença em si, né, e aí aquilo é temporário. Então, quando passar, você consegue, você vai voltar a- às suas condições. Se você não voltar às suas condições, vamos para onde? Aposentadoria por invalidez, tá? O auxílio-doença, aí como que isso é feito? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Como que isso é feito? Laudo, avaliação, tá? Médica. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência, lembra da carência que nós comentamos? Que não é festa, vamos dizer assim, né? Você tem que ter um período de contribuição para você ser um beneficiário. No período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ou seja, se a sua incapacidade para trabalhar ela ultrapassar 15 dias, quem passa a ser responsável para te pagar? Regime Geral de Previdência Social, tá? Não, não é mais a empresa, tá bom? Passou de 15 dias de licença, o regime RGPS vai passar a te pagar. O segurado empregado, inclusive doméstico, em gozo de auxílio-doença, será considerado pela empresa e pelo empregador doméstico como licenciado. Isso aqui é como o Estado, como que vai ficar o contrato de trabalho dele nesse período? Ele está de licença, tá? Aí a gente vai seguindo aqui sobre o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, ele está sendo tratado lá no artigo 80. Vamos lá, para o artigo 80 da lei? Importantíssimo, teve uma alteração agora, né? Agora que eu digo assim, né, para cálculos de lei, né? 2019 é muito recente, né? Mas vamos lá. Artigo 80. O auxílio reclusão, cumprida a carência prevista no inciso 4 caput, artigo 25 dessa lei. Vamos lá ver que carência é essa que está no artigo 25. Eu vou colar ela aqui porque eu acho muito importante a gente aprender isso, né? Teve uma menção de um artigo, de alguma coisa, a gente vem aqui e dá uma olhada para saber do que se trata. Eu vou colar aí para ficar mais fácil para a gente conseguir, né? Eu vou pegar aqui todos os incisos, vou pegar todos. A gente já fica já aprofundado no tema. O 4, eu vou só até aqui. Vamos lá. Acho que eu pulei aqui o 3, né? Vamos colocar aqui o 3. É importante fazer isso porque a gente precisa visualizar, né? Quando a gente visualiza o, o artigo, a lei, ajuda um pouco, porque uma coisa é você, às vezes, ter acesso apenas à teoria, né? Quando você vê aqui um artigo, você vê. Por isso que é importante, quando você está estudando, você sempre deixar aberto uma aba ali com o site do planalto.gov, com a lei ali, para você consultar, porque às vezes você vai ler um artigo e ele vai te mandar para um outro e para um outro, e nisso você está estudando e você está memorizando, entendeu? Mas vamos lá. O artigo reclusão, desculpa, o auxílio reclusão, cumprida a carência prevista no inciso 4, caput, do artigo 25 dessa lei. O que que o artigo 25 fala? A concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o artigo 26. Depois eu falo com vocês o que que tem no artigo 26. Eu já posso falar. São situações em que não tem carência, tá? A gente vai ler lá para ficar bem. Mas vamos lá. E aqui fala sobre qual que é a carência do auxílio reclusão. Copiei 2 vezes aqui. Deixa eu colocar aqui para ficar legal para vocês memorizarem bem. Tá vendo? Vamos ver aqui. Inciso 4.
Ele é o principal que a gente precisa aqui, aí ele não vem, né? É ele, gente. Oh, meu Deus. Vamos lá. É porque ele tá bem aqui, ó. E eu não vi. Enfim, vamos lá. A concessão da prestação pecuniária para o auxílio reclusão. Vamos ver aqui, auxílio reclusão, 24 contribuições mensais. Você precisa ter 24 contribuições antes de você ser preso para que seus dependentes recebam o auxílio reclusão. Olha que interessante, né? Vamos ver os outros? Ó, o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 12 contribuições mensais. Aposentadoria por idade, por tempo e aposentadoria especial, 180 contribuições mensais. Eu vou te aconselhar a fazer o seguinte: entrar lá no aplicativo do meu INSS e fazer uma simulação de aposentadoria, para você conseguir compreender isso aqui, porque lá tem a carência, né, de tempo. E aí fala dessa carência aqui de 180 meses que você tem que ter antes de se aposentar, tá? Vamos aqui, ó. Salário de maternidade para seguradas que tratam do inciso 5 e 6 do caput 11 e 13 desta lei, 10 contribuições mensais, tá? Auxílio reclusão 24 que a gente leu agora. Olha que interessante. Então, a gente tem que as carências, a quantidade de contribuição que você tem que ter antes de você ter acesso ao benefício. Isso é como aquela carência que o plano de saúde exige também, né? Olha, você pode fazer consultas normais, mas daí uma internação, uma cirurgia complicada, você tem que estar pagando o nosso plano de saúde por um determinado tempo, tá? Vamos seguindo aqui. É, Vamos lá, vamos voltar aqui. A gente veio aqui dar uma. Por isso que eu deixei essa página aqui, porque eu quero ficar colocando os artigos para tudo a gente ir lá buscar na lei, porque é interessante ter essa intimidade, que essa lei é muito importante, né? É o que cai, basicamente. É, então vamos lá. A gente já viu aqui quem são as pessoas seguradas, né? O segurado principal e os dependentes também. Quem é que faz a gestão do nosso regime geral de previdência social aqui no Brasil? Se eu fosse perguntar, quem é o gestor? Quem administra isso? O INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. É quem administra, tá? Quem recebe os pagamentos. Sabe aquele INSS que você vê lá no seu contra-cheque? É ele mesmo. Que faz repartos dos benefícios. Quem administra isso mesmo? Sabe? Quando você vai fazer um pedido de auxílio-doença, vai no aplicativo, que hoje em dia é aplicativo, né? Antigamente as pessoas iam na agência, ficavam, às vezes, chegava ali bem de madrugada para ser atendido bem mais tarde, às vezes no outro dia, hoje em dia é tudo online. Muita coisa se pede pelo aplicativo, inclusive auxílio-doença, etc. Então, é o INSS responsável por gerir, administrar o nosso regime geral de previdência social, tá? Aí, sabe aonde isso tá? Deixa eu buscar aqui o artigo 6º da lei. Vamos lá comigo no artigo 6. Aqui, ó, o artigo 6º da nossa lei 8.000. Aqui, ó, que ela fala o seguinte, fala sobre essa gestão, né, do INSS. Porque se você for olhar, você vai ver várias, é, é, várias nuances que estão na lei que determinam, né, essa responsabilidade do INSS de fazer gestão de contagem de tempo, de falar se você tem tempo, se você não tem, os peritos que vão classificar você como uma pessoa que deve receber o auxílio, uma pessoa que tem o direito à aposentadoria, é o INSS, aposentadoria por invalidez e etc. Então, ele é a pessoa responsável, o ente, né? É responsável por gerir o nosso regime geral de previdência social, tá? É ele que faz essa gestão. Bom, a gente vai chegar numa parte aqui, que são os princípios do nosso regime geral de previdência social. A gente tratou desses princípios, de forma genérica, né? De forma assim mais para entender, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles novamente, porque eles são importantes e eles estão na lei, tá?
Lá na Constituição Federal, se a gente for lá de novo no artigo 201, ele vai dizer assim, ó, eu vou colocar aqui para a gente ter essa artigo 201. É sempre importante ele estar aí, né? A Previdência Social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social gerido pelo INSS, de caráter contributivo, filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro autarcial e atenderá na forma da lei a existem os incisos. A gente pode começar aqui pela questão da universalidade. O que é o princípio da universalidade e cobertura de atendimento? É que ele é para todos. Ele é universal para todos que contribuem, tá? Todos aqueles que contribuem devem ter o direito de receber o seu benefício, de usufruir do benefício quando necessário, quando ele precisar, né, efetivamente. Ou seja, não pode haver distinção entre um ou outro. Todos que são cobertos estão também resguardados, né, pelo princípio da igualdade, só que na medida que ser desigual, tá bom? O que que acontece? Eu acho que esse princípio da universalidade, cobertura de atendimento, ele pode cair numa prova, mas sendo exigido mais, quando os princípios caem, eles embaralham, né, o significado deles. É importante ter isso. A própria palavra aqui já fala, né, que é a universalidade e cobertura de atendimento, ou seja, é para todos e tem que ser, o atendimento precisa ser efetivo para todos também, tá? Precisa alcançar todo mundo que precisa, entende? Não é você contribuir para a Previdência e quando você precisar, você não conseguir ter acesso, você não conseguir receber, né? Por isso que ações contra o INSS, em casos em que ele nega benefício que é devido, nega benefício que a pessoa tem direito, ele paga ali juros, correção monetária, costuma pagar multa, por causa disso, tá? Tem que estar disponível quando você precisar. Princípio da solidariedade, segundo princípio. É, Ele estabelece que recursos no sistema previdenciário são compartilhados de forma coletiva entre todos os trabalhadores, com o objetivo de garantir proteção aos que necessitam, tá? Ou seja, o trabalhador contribui para o sistema e, quando precisar, terá acesso aos benefícios que ele financia, independentemente de quanto contribuiu. A gente pode vir aqui, ó, no parágrafo primeiro do artigo 201, e ele fala o seguinte: a respeito disso, tá? A respeito dessa solidariedade, que é garantir proteção, garantir que todos serão tratados de forma igualitária. A gente pode vir aqui no parágrafo primeiro, que ele fala, dada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados, né, para a concessão do benefício, ressalvado, no termo da lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos para a regra geral de concessão. Ou seja, desigualdade. Tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida em si desigual, tá bom? Ah, a gente pode também, dentro disso aqui, a gente tem mais um artigozinho que a gente pode ver aqui, que é o artigo 4º da Lei 8.213. A gente vai aqui agora para o artigo 4º. Ele vai tratar, vamos ver aqui, eu vou colar ele aqui também. E o artigo 4 ele também vai refletir essa ideia de solidariedade, né? Porque é o Conselho Nacional de Previdência Social que é a função dele, né? Ah, que o que que é esse conselho, né? Então, retornando aqui, é, que traz
ideia desse princípio também da solidariedade, a função que o Conselho Nacional de Previdência Social ele tem, né? Que é estabelecer diretrizes gerais, participar, acompanhar e avaliar a gestão previdenciária, ou seja, existe essa contribuição, né, para a gestão do regime previdenciário, tá? E aqui eu coloquei aqui para vocês darem uma olhadinha sobre as competências desse conselho, tá? É muito interessante também, se vocês verem aqui, no artigo 2º da Lei 8.000, que ela vai falar sobre os objetivos, tá? Nosso regime geral de previdência social, que eles são interessantíssimos, eu vou colocar aqui, e como eles são importantes, a gente vai ler um por um, tá bom? A previdência social rege-se é, sobre os seguintes princípios e objetivos, tá? Universalidade de participação nos planos previdenciários, olha aí o que a gente já estava vendo. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços a populações urbanas e rurais, seletividade, que aqui, ó, se vocês forem, uma forma legal de vocês darem uma, né, ó, universalidade, uniformidade e seletividade, tá? Universalidade de participação, ou seja, que todos participem, uniformidade e equivalência, ou seja, todos sejam participantes de forma igual, forma uniforme, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios, ou seja, seja entregue para aqueles que precisam de fato, tá? Distribuir. Cálculo dos benefícios considerando-se salários de contribuição corrigidos monetariamente, tá? Redutibilidade do valor dos benefícios, ou seja, que o valor do benefício não diminua, tá? Porque que só aumente, tá? Para proteger seu poder de compra, tá bom? É, não você vai, se houver diminuição desse valor, você vai sempre ter um benefício que não vai ser capaz de suprir, de atingir o objetivo dele, né? Que é prover o seu sustento. Valor da renda mensal do benefício, substituto de salário e contribuição ou rendimento do trabalho segurado não inferior ao salário mínimo, caráter democrático, descentralizado da gestão administrativa, com participação do governo e da comunidade, em especial trabalhador em atividade, empregadores e aposentados. Esse é o incisos 8, tá? A gente vai ler o 7 aqui que vai ler plano. Previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional, tá? Muito interessante, porque é daí que saem os princípios que a gente vai retomar aqui, tá bom? Que são os mais importantes, que é o que cai mesmo, né? Eu dei uma separada aqui nos 6, que são mais importantes para vocês verem. Então, a gente tem princípio da seletividade e subjetividade, a gente tem o princípio da equidade na forma de participação do custeio. O que que é isso? Que as contribuições sejam proporcionais à capacidade econômica do segurado. Lembra que estava lá no inciso agora que a gente leu? Trabalhadores com maior capacidade contribuem mais, trabalhadores com menores capacidades contribuem menos, tá? Artigo 201, a gente vê aqui no parágrafo 3º da Constituição, a gente vê aqui, ó, que fala sobre a atualização dos salários, tá bom? A gente tem o princípio da reduzibilidade do valor dos benefícios, que viu que a gente leu agora nos objetivos, lá na Lei 8.213, que falava que não pode haver essa redução, né? Não pode ser reduzida, exceto em situações específicas previstas em lei, tudo, tá? Como revisão de benefício pago indevidamente, também divisão de benefício, né? Porque às vezes você tem mais de um beneficiário, né? Então, se você tem, às vezes, por exemplo, a, a pessoa se divorciou e ela tem aquele ex-companheiro ali como dependente ainda, ou seja, paga pensão para ex-companheiro, se casa novamente e falece, você vai ter dois dependentes, tá? Tanto a atual esposa quanto a ex-esposa, que era a dependente dele na época do falecimento. Então, você vai ter uma divisão do benefício, tá? É, é uma exceção, no caso de você receber menos do que o salário mínimo, seria uma situação dessa, tá? Princípio da não discriminação. Esse princípio é que todo cidadão, independente de raça, gênero, cor, etnia, religião, enfim, qualquer característica, tá? Tem acesso igualitário ao regime da Previdência
social. Então, muito importante esses princípios que estão aqui elencados, eu vou até colar eles de novo, porque eles são de extrema importância. É sempre bom vocês sublinharem ele aí, e sempre que vocês puderem, vocês darem uma olhadinha aqui nesses princípios, tá? Seguindo aqui, tá? A gente vai sobre a questão da natureza jurídica do regime geral de previdência social. É, o que que é a natureza jurídica do regime geral de previdência social? É, o regime geral de previdência social, a natureza dele é de direito público, ou seja, ele é uma atividade do Estado, tá? Ele não é privado. Ele é instituído, administrado e colocado em prática, tudo pelo Estado. Não tem participação privada na Previdência, no nosso regime geral de Previdência Social. Por quê? Para isso trazer uma garantia, sabe, para os trabalhadores e para as famílias, porque é um regime que ele é assegurado pela mão, pelo poder do Estado. A administração pública, ela é responsável, entendeu? E aí, no caso, essa administração, como a gente vê, é feita pelo INSS, tá bom? Que ele vai ter a possibilidade tanto de arrecadar, quanto pagar, negar, conceder benefício, entendeu? Ele que faz isso tudo. Mas é importante que a natureza jurídica é pública, tá? É, então, vamos lá. É, as contribuições e sua natureza tributária. O que é que a gente estudar essa parte sobre a natureza tributária das contribuições? É porque elas são cobradas muitas vezes diretamente na fonte, que é o caso do trabalhador formal, ali, direto no contra-cheque, direto ali antes dele receber o salário, isso é cobrado. Ou seja, tem caráter de tributo mesmo, né? Ou seja, é imposto pela lei, né? Você não escolhe. Se você é um trabalhador formal, você automaticamente contribui para o regime geral de previdência social, tá? Se você não cumprir, você pode ser penalizado, tá? Existem penalidades tanto para o empregador quanto para o trabalhador que deixar de, é, que deixar de fazer essa contribuição, tá bom? Isso aí a gente vai ver lá no. É uma lei, tem uma lei específica, que é a Lei 8.212 de 91, tá bom? Que a gente vai fazer a mesma coisa de sempre. Vamos lá no Google, coloca lá e vai pelo Planalto, tá? Sempre pelo site do Planalto, que é onde as leis são sempre atualizadas. Vamos ver aqui, que salvo engano, é o artigo 30. Vamos ver se é ele mesmo. É artigo 30, ó. Eu vou colocar aí. Eu vou colocar a arrecadação. Eu vou colar aí primeiro antes de ler, né? Melhor. Vamos colar aqui. A gente teve uma alteração. Então, essa lei que eu coloquei aqui, que é a lei que trata sobre a arrecadação do regime geral de previdência social, que é a Lei 8.212 de 1991, que nesse artigo 30, que é do artigo 30 até o artigo 34, ele vai tratar sobre essa obrigação de recolhimento, tá? Previdenciário, tá bom? Ah, a gente aqui, continuando, que ela fala, tá? Sobre a obrigação de cada um de contribuir, tá bom? Ah, bom, vamos falar aqui sobre uma coisa bem facinho aqui, que é a distinção entre o regime geral de previdência social e regime próprio de previdência social. Qual que é a diferença? O regime geral de previdência social, ele é trabalhador da iniciativa privada, tá? E o regime próprio, ele é voltado para servidor público. O servidor público, ele tem um regime próprio,
tá? De previdência social. Então, os dois têm a mesma finalidade, tá? Que é garantir aquela proteção para quem trabalha, para que se você eh, tiver sua capacidade laboral reduzida ou não puder trabalhar ou algo assim, a finalidade é a mesma. A diferença é que o regime geral é para o trabalhador privado, tá? E o regime próprio é para o servidor público, tá bom? Aí eles têm algumas diferenças com relação à contribuição, administração, à alíquota, tem também diferença com relação à carência, tem diferença com relação a, você vide aí os militares, né, que tem uma idade bastante avançada para os filhos e tudo. Então é totalmente diferente, tá? Servidor público, cada nicho, né, do servidor público aí é diferente, tá bom? Do serviço público em geral. Vamos aqui continuar. O próximo tópico que eu separei, eu achei interessante falar um pouquinho disso, porque seria os impactos do regime geral de previdência social na vida do trabalhador, entendeu? O que muda? O que o regime geral de previdência social, o que o INSS, né, faz na vida do trabalhador? Ele oferece para ele segurança em situação de necessidade. O que vocês têm que entender é basicamente isso: é segurança em situação de necessidade, tá? Ou seja, se o trabalhador tiver uma doença, se ele tiver um acidente, se ele morrer, ou se ele quiser, já não tiver mais força para trabalhar, chegou ali na idade de aposentar ou no tempo de serviço, ele tem com quem contar, entende? Ele tem uma renda, ele não vai estar abandonado quando ele não tiver mais forças para trabalhar ou tiver acontecido algum imprevisto, enfim, e reduza ou tire totalmente a capacidade laboral dele, tá? É para isso que serve, vamos dizer assim, como o pessoal diz, né? Então, isso aí é para garantir para ele a manutenção mesmo da vida financeira dele, tá? Para que ele consiga continuar se sustentando e sustentando também aqueles que dele dependem, tá bom? Por isso que eu queria falar um pouco, para ficar bem frisado o objetivo do regime geral de previdência social, tá? Por mais que é uma contribuição, ele é obrigado a contribuir, mas aí ele tem esse benefício. Bom, pessoal, essa segunda parte, né, em que a gente atuou mais aqui junto à nossa lei do regime geral de previdência social e a Constituição tratando dele, foi para trazer vocês mais perto da tratativa com a lei, tá bom? Da tratativa, porque tudo que a gente estuda, esses objetivos, princípios, carência, quem são os beneficiários, quem são os dependentes, tudo na lei, né? Então é importante a gente sempre estar observando a lei, sempre estar ali lendo, tá? Porque muitas questões, muitas atividades avaliações, nas provas, elas trazem muitas vezes o texto ipsis porque está na lei, né? Então é importante que vocês não peguem somente um texto pronto, uma doutrina explicada, que vocês também peguem a lei que a gente chama de lei seca, né? Pega o artigo ali e dá uma olhada, porque se você for, eu vou na doutrina ali, eu tenho os princípios. Os princípios e objetivos estão ali na lei também, bem explicitados. No mais, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Em breve aí a gente chega com a terceira parte da nossa aula. Então, até breve.